Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar agora sobre corrente elétrica, né? O que significa corrente elétrica? Quando nós falamos sobre esse tema, normalmente nós estamos falando sobre o quê? Um fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor, quando ele passa de uma extremidade para a outra. E isso que nós falamos também sobre uma diferença de potencial. Para vocês conseguirem entender melhor sobre esse tema, é só vocês lembrarem relacionado com uma torneira e adaptada a ela uma borracha, não é? Então, por exemplo, a torneira, temos a água, sendo que essa água aí representa os elétrons. Então, nós temos aí o início de um fluxo ordenado, até ele chegar à sua extremidade, do caso da borracha, que é o quê? Que é a diferença de potencial, tá? Então ele vai percorrer a borracha, então quer dizer que isso aí é um fluxo ordenado de águas. Só que nesse caso não estamos falando sobre águas, estamos falando sobre elétrons que passa de um ponto para o outro. Mas só que às vezes esse circuito ele pode ser aberto ou fechado, tá? Quando nós falamos sobre circuito aberto, é quando não há corrente elétrica. Exemplo da borracha é quando você desliga a torneira. Então quer dizer que não vai percorrer elétrons ou água nesse sistema. Agora, sendo que quando isso acontece, vocês veem aqui nesse esquema que temos a lâmpada e temos a pilha. Só que vocês podem notar que está interligadas através de um circuito, sendo que esse circuito ele está aberto em uma extremidade. Então quer dizer que ele é aberto. A corrente elétrica ele não consegue, no caso, passar ou completar esse ciclo e, consequentemente, a lâmpada ela não vai acender, tá? Então nós falamos que é o quê? Que é o movimento desordenado dos elétrons livres no condutor. Agora, circuito fechado, né? O que significa isso? Estamos ligando o caso que é um polo positivo a um polo negativo das pilhas. No caso, eu estou falando sobre pilhas, mas pode ser um sistema elétrico mais avançado, tá? Mais complexo. Sendo que teremos aqui, nesse caso aqui, uma diferença de potencial de 3 volts. O que é volts? Só vocês lembrarem o seguinte, aquela lâmpada que tem no carro, uma pequenininha, ela é 1,5 volts, tá? Então, sendo que aqui nós estamos falando sobre potencial de 3 volts, em que vai fluir pela lâmpada uma corrente elétrica, sendo que esta se acenderá, pois teremos um fluxo ordenado de elétrons livres. Então, vocês podem observar o seguinte, nós temos aqui a lâmpada, tá? E aqui nós temos a pilha. Aqui é o dispositivo em que você pode, no caso aqui, interromper ou não o circuito, tá? Nesse caso aqui ela está aberta, no momento em que você fecha, então vai o quê? Vai ter um fluxo ordenado de elétrons livres nesse sistema. Aqui temos um outro exemplo. Aqui nós temos a lâmpada que eu falei para vocês, temos aqui duas pilhas e temos aqui um condutor, tá? Normalmente esse condutor é feito através de metais, o cobre ou o zinco, por exemplo. Então, sendo que você para ligar o soquete da lâmpada, você vai ter que, obviamente, o que? Interligar as duas fiações. Se uma estiver interligada, ou seja, se uma não estiver interligada, não vai acontecer da lâmpada acender, tá? Então, nesse caso aqui, isso aqui é o que? É um circuito aberto ou fechado? O que vocês acham? Muito bem, ele é um circuito aberto. Logo, para que qualquer aparelho elétrico funcione, é preciso estabelecer uma diferença de potencial entre os dois, tá? Ou seja, no local onde tenha maior quantidade de elétrons para aquela que tenha uma menor quantidade de elétrons. Só que quando nós estamos falando sobre energia elétrica, nós podemos falar sobre suas transformações em outras formas de energia. Por exemplo, energia motora, relacionado, por exemplo, com o carro. Temos energia térmica, temos energia luminosa, a lâmpada da casa de vocês.
sendo que vai, no caso, trazer um determinado conforto e comodidade, tá? A todos nós. Agora vamos começar a falar sobre condutores e isolantes elétricos, né? O que significa condutores. Sendo que eles são materiais que possuem uma grande quantidade de elétrons livres, baixa atração dos elétrons ao núcleo do átomo. Tá? Ou soluções que possuem íons livres, soluções eletrolíticas. Então vamos ver o que é isso. Condutores elétricos são materiais que eles, no caso, conseguem fluir tranquilamente elétrons entre eles. Tá? Só que pode acontecer que nós temos soluções que são condutores elétricos de íons livres. Lembra lá em química que vocês aprenderam sobre íons? Íons são átomos em que normalmente o que acontece? Ele tem uma diferença de polaridade entre eles, né? Ou seja, né? São átomos que têm a tendência a doar ou receber elétrons. Então, sendo que quando acontece em determinadas matérias onde tem essa probabilidade, então quer dizer que eles são chamados de íons livres, ou então são soluções eletrolíticas. E temos materiais isolantes elétricos também, tá? São aqueles em que a corrente elétrica não consegue ultrapassar. Nós vamos dar vários exemplos. Com condutores elétricos, nós temos os metais, tá? Eles são bons condutores elétricos, sendo que os melhores que existem é a prata e o cobre. Só que a prata tem um valor muito alto, então normalmente não se usa. Se usa mais é o cobre. Aqui eu estou mostrando para vocês essa fiação que nós temos em casa, tá? Ela é feita basicamente de cobre, porque ele é um ótimo condutor de elétrons. Mas temos também as soluções eletrolíticas, como eu falei lá anteriormente, né? Possui íons livres. Temos como exemplo aqui a água com a presença do sal e temos aqui também animais e produtos de origem animais. É por isso que normalmente se fala que o ser humano também ele é um ótimo condutor de eletricidade. Então, por exemplo, quando tiver emissões de raios, então quer dizer, se o ser humano estiver nesse meio, ele pode funcionar como um condutor de elétrons. Por quê? Porque ele possui no seu interior soluções eletrolíticas. Nosso corpo, o corpo de qualquer tipo de animal, ou então nem animal, tá? Produtos de origem vegetal também, uma árvore, né? Eles também são seres que são ótimos condutores de eletricidade, tá? Agora, observação. Vimos que as soluções eletrolíticas são aquelas que possuem íons livres, não é? Então, sendo que tem um detalhezinho aí que nós temos que observar relacionado com isso. Se eu tiver um recipiente somente com água, sem nada dentro dela, não vai conduzir corrente elétrica. Sendo que vai ter poucos íons dissolvidos. Então, sendo que nós temos que adicionar o sal, quando tem a presença do sal, vem, por exemplo, o mar, né? Então, temos uma grande quantidade de íons dissolvidos ali, temos outros átomos misturados ali. Então, consequentemente, ele vai ter uma grande quantidade de quê? De elétrons. Então, eles são ótimos condutores de eletricidade. Aqui, conforme eu falei para vocês, temos a água com o sal, que vai aumentar consideravelmente a quantidade de íons livres, porque o sal é uma substância iônica, tá? Então, por exemplo, se fizer algum tipo de experiência e colocar aqui fiação de cobre, tá? A presença de uma pilha e uma lâmpada de 1,5 volts, a lâmpada vai acender. Agora, se você colocar somente com água pura, não vai em hipótese nenhuma. Agora, observa o seguinte, você não vai colocar uma lâmpada aí, por exemplo, de 125 volts, tá? Que ela não vai acender nunca. Aí vai ter uma proporção bem maior de água e sal. Agora, os animais. Eles não estão imunes ao efeito da corrente elétrica, tá? Eles também são considerados ótimos condutores elétricos, igual eu falei anteriormente. Por quê? Porque temos elétrons livres em nossa superfície. Agora vamos falar sobre isolantes elétricos, né? O que é um isolante? Acho que a maioria já viu, né? Um isolante. Sendo que são materiais para evitar extravasamento ou a saída desses elétrons. Eles são, no caso, formados através de películas protetoras, são plásticos, com base de ferramentas elétricas, como alicates, chave de fenda, teste de corrente, entre outras coisas. Eu botei um exemplo aqui para vocês verem
que a maioria das substâncias que nós utilizamos para manusear ou para trabalhar com a corrente elétrica, ele tem esses isolantes elétricos aqui, ó, tá ok? Agora temos outros isolantes elétricos, por exemplo, o vidro, a madeira, o isopor, o papel, o silicone, são substâncias que são naturalmente considerados isolantes elétricos. Por quê? Porque não conduz elétricos de um ponto ao outro, tá? Muito bem, então agora vamos colocar isso aí na linguagem matemática, tá? Vocês já aprenderam isso aí, então vamos reformular novamente, ok? Vamos lá. Intensidade da corrente é a quantidade de corrente que passa de um ponto para outro. Para que você, por exemplo, você em sua casa, você saber o diâmetro certo de um fio que você pode colocar em um sistema, você tem que saber, basicamente, a intensidade dessa corrente que vai passar ali, tá? Então, para isso, nós temos o quê? Nós temos o I, esse I é a intensidade da corrente elétrica, que é dado em ampere. Temos o Q, que é a carga elétrica, Coulomb, e o ΔT, que é a variação do tempo, em segundos. Sendo que aí você vai ter I, que é igual a 1, dividido por 1, que é igual a 1 ampere, tá? Isso aqui é só para vocês verem o seguinte, que normalmente quando nós dividimos a quantidade de carga elétrica pela variação do tempo, ele vai dar o quê? O valor de intensidade, sendo que a grandeza utilizada é o ampere, representado pela letra A. Então, vamos ao primeiro exemplo aqui, tá? Por uma seção transversal de um fio condutor, passa 15 coulomb em 3 segundos. Então, tem dois valores diferentes. Calcula a intensidade da corrente do fio. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar os valores. Então, nós temos Q, que é igual a 15 coulomb, e o tempo em 3 segundos. Quando nós calculamos a intensidade da corrente elétrica de um fio, é só você dividir os valores. Então, vai ficar o quê? 15 dividido por 3, que é igual a 5 ampere. Então, a intensidade da corrente é igual a 5 ampere. Segunda atividade. Um aparelho elétrico admite intensidade de corrente máxima de 10 amperes. Este será ligado a um fio condutor pela qual está fluindo 40 coulomb em 2 segundos, tá? Então, quer dizer que aqui eu já coloquei 3 valores diferentes. Aí vocês perguntam, professora, mas 3 valores diferentes, não tem que trabalhar só com 2? Aí é que tá. Aqui está dizendo que um aparelho elétrico, ele, no caso, vai admitir uma intensidade de máxima de 10 amperes. Ele está falando o que permite esse aparelho. Ele não está querendo saber nada a respeito dele. A única coisa que ele está dizendo é que permite só até aí, tá? Os valores que vocês vão usar é o seguinte. Flui 40 coulomb em 2 segundos. Qual será a sua intensidade atual? Agora sim, eu quero saber qual vai ser a intensidade desse aparelho elétrico, sendo que ele tem o quê? 40 coulomb, a quantidade de corrente, que passa em 2 segundos. Você vai fazer o cálculo igualzinho ao primeiro. Você vai dividir os valores, tá? Então, vai ficar 40 dividido por 2, que é igual a 20 amperes. Agora, preste atenção no seguinte, tá? Está dizendo que o aparelho elétrico, ele admite a intensidade máxima de 10 amperes. Só que nesse momento, ele atingiu 20 amperes. Tá? Então, está perguntando o seguinte, se o aparelho elétrico for ligado nessas condições, o que ocorrerá com ele? O que vocês acham que pode acontecer? Ele só permite até 10 amperes, sendo que atingiu 20. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que vocês acham? E o porquê? Tá? Então, vamos lá? Devemos observar que a intensidade máxima é de 10 amperes, como eu falei anteriormente. Então, se caso o valor for superior a ele, então ele sofrerá um curto e queimará. Então, é por isso, por exemplo, um chuveiro. Se você tem uma quantidade de intensidade de corrente elétrica lá certa, tá? Em um determinado tempo. Se você começar, tá frio, você começa a diminuir lá, né, a quantidade de água. O que vai acontecer?
vai acontecer que normalmente a intensidade ali de corrente elétrica que vai passar ali vai ser uma quantidade imensa pelo diâmetro do local onde tem que passar. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai queimar. Então, é por isso que existe o quê? Uma quantidade certa de elétrons que passam um dispositivo ou um aparelho elétrico qualquer, tá? Então, obviamente, vai queimar esse circuito. Concluído, se o aparelho for ligado nessas condições, ele sofrerá um curto, porque a intensidade da corrente no fio é superior à máxima intensidade suportada por ele, tá? Então, por exemplo, se você for comprar uma casa e a casa tiver fiações antigas, você vai ter que trocar todas essas fiações. Por quê? Porque há 30 anos atrás, os aparelhos utilizados ali naquela residência são completamente diferentes do que é utilizado atualmente. Então, quer dizer que você vai ter que trocar uma fiação para que a intensidade de corrente elétrica em um determinado tempo que passe ali não provoque no caso, que um curto. Não queime essa fiação. Então, espero que vocês tenham entendido esse resumo, tá? E depois nós vamos passar mais as atividades aqui para que vocês consigam ficar craque em circuito elétrico, tá ok? Então, tenha um bom dia e fique com Deus.